Continuando aqui o assunto sobre fugindo do pecado. Eu fiz o primeiro comentário, que é fugindo das paixões da mocidade. Eu já expliquei aí para que as pessoas que vão ouvir o vídeo entendam o que significa isso. Entenda, claro, um pouquinho, né? Falei só um pouquinho. Então, agora estarei comentando a segunda razão, que vai falar fugindo da aparência do mal. Então, vamos começar a entender o que a Bíblia vai falar. Vai ficar aí os versículos para que você leia. Em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 22, o conselho da palavra de Deus é este: abastei de vós de toda aparência do mal. O termo abastendes significa fugir ou afastar. Bem, é aquilo que eu comecei a comentar no primeiro, porque aqui o assunto ele muda algumas condicionais, mas em outras partes o sentido praticamente que é o mesmo, porque é para fugir do pecado, certo? Então o que a Bíblia está falando? O que significa abastade? A palavra abastade aqui significa fugir ou afastar. Então, fugir da aparência do mal. Eu tenho que me afastar da aparência do mal, para que eu não venha praticar o mal. Para mim não praticar o mal, eu preciso fugir ou me afastar, que significa praticamente a mesma coisa. Que se eu fujo, então eu estou me afastando. Então, significa fugir e significa afastar. Afastar e fugir da aparência do mal é quando nós estamos entendendo que nós estamos sendo lubriados por qualquer forma e que vai nos levar nós a errar. Pecar é errar o alvo. Pecar é transgredir. Pecar é ofendermos a Deus, o nosso Salvador, não lhe obedecendo e fazendo aquilo que a Bíblia diz, o mal. Então, por isso, aqui a Bíblia está falando para nós, que o conselho da palavra de Deus é este: abastei-vos de toda a aparência do mal, que significa, traduzido, é fugir ou se afastar. Então, nós precisamos fugirmos da aparência do mal, e nós precisamos se afastar do mesmo, certo? Porque aí nós vamos ter condições de vencermos aquele que é o tentador. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11, Paulo dá um outro conselho a Timóteo: mas tu, o homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Então, para nós termos essas qualidades como um homem e mulher crentes, porque esse conselho é para os crentes, para as pessoas que amam a Deus, para as pessoas que foram resgatadas por Cristo, para as pessoas que entenderam o plano da salvação, para as pessoas que querem vida eterna. É isso que a Bíblia está falando, que tem que ter em nós essas qualidades. Justiça, para que nós fugimos da aparência do mal, nós vamos praticar a justiça, que significa que nós estamos sendo justos. E a palavra justo significa justificado, ou seja, fomos alcançados por Cristo, perdoado, e Ele nos justificou, certo? É isso que está falando sobre justiça. Piedade, piedade é amor, sabe? Você tem que ser, o que é uma pessoa piedosa? Uma pessoa piedosa, nada mais, nada menos, é uma pessoa que ela tem amor, certo? E depois ele continua, a fé, está falando de fé. Fé, aqui ela abrange todos os termos das nossas vidas, porque aqui vai abranger tudo isso na vida de uma pessoa que ama a Deus, que é crente de verdade, não é aquele crente meia boca, meia tigela, que as pessoas falam, não é isso.
é crente verdadeiro, aquele que dá o rosto à tapa pela verdade da palavra de Deus, certo? Então a fé dele tem que ser em todos os sentidos, que necessita de fé, tem que estar essa fé. Aí depois continua dizendo o amor, porque esse amor é um amor verdadeiro, que nasce na alma do pecador arrependido e que ouviu a palavra de Deus, aceitou a Cristo e ama a Cristo e serve a Cristo, não serve a si mesmo e nem o mundo. Então tem que ter amor, você tem que entender que você, para estar salvo e amar a Deus e agradar a Deus, você precisa se converter a Ele, e então passa a amá-lo. É o que aqui a Bíblia está falando sobre o amor. E depois ele continua, paciência. Nós vivemos em um mundo em que as pessoas já perderam a paciência. Então nós precisamos, ainda que sofremos, tomamos prejuízo, mas nós temos que ter paciência, porque cada dia que passa fica mais difícil. Então precisamos ter paciência. E depois, para que isso seja completo, nós temos que ter mansidão. Ou seja, precisamos ouvirmos, precisamos analisar aquilo que nós iremos responder para alguém. Cada caso é um caso, porém nós não podemos extrapolar, ainda que nós estamos com a verdade, mas nós não podemos extrapolar, porque nós não podemos perdermos a mansidão. Jesus foi manso, e ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Por isso tem que permanecer, essas qualidades tem que ter em nós. É muito difícil ser assim. Eu sei que é difícil, mas não é impossível. Por isso é que nós temos que fugir da aparência do mal, para que isso seja em nós. Se nós não fugir da aparência do mal, nós não conseguimos ter nada dessas qualidades em nós. Para nós ter essas qualidades em nós, é necessário que nós fugimos da aparência do mal, fugimos do pecado, porque quem vive pecando não pode ter essas qualidades. Essas qualidades, ela vem de Deus. E como ela vem de Deus, só tem essas qualidades as pessoas que realmente estão na verdade de Deus, porque senão ela não vai conseguir. E é necessário que tenhamos vida de renúncia para que isso seja em nós. Entendeu? Vejamos, para vencer o diabo, a Bíblia manda nós resistir, está vendo? Tiago capítulo 4, versículo 7. Então ele é quem fugirá de nós. Porém, em relação ao pecado, a carne, a Bíblia nos manda fugir. Gênesis 39, versículo 12. Aí está o que a Bíblia diz quando fala sobre fugir. Para vencer o diabo, a Bíblia manda nós resistir. E o que significa eu resistir o diabo? É eu não viver pecando, é eu negar a mim mesmo e confessar a Jesus. Para resistir o diabo, eu preciso ter uma vida ligada com Deus, porque ninguém consegue fazer que o diabo fuja de si, se ele não está ligado em Jesus. Só Jesus tem essa capacidade, por isso o crente ligado em Jesus, a Bíblia diz que o diabo foge, porque Jesus está em você, em mim. Então é o que a Bíblia diz, certo? Sobre fugir do pecado, sobre fugir da aparência do mal. Então o segredo é fugir. Para concluir, vamos ver o que a conclusão vai falar para nós. Sigamos os conselhos do escrito da carta aos Hebreus, o qual nos recomenda, portanto, nós também, pois estamos rodeados de uma tão grande número de testemunhas, deixamos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos é proposta. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, que o Senhor sempre nos ajuda. Que o Senhor sempre nos ajude. Só Ele pode nos ajudar. Certo? É a palavra de hoje. Se você puder escrever no canal, escreva, dê o seu like, compartilhe o vídeo.
e pode você pegar a sua Bíblia e ler os versículos que foi falado, tá bom? Meu abraço e até o próximo vídeo.